Nós vamos ler a palavra. O título desta palavra é: Como pode ter fracassados nas mãos de um Deus cheio de graça? Como que pode existir pessoas fracassadas, espiritualmente falando, diante de um Deus cheio de graças? O objetivo desta palavra é revelar que a graça pode florescer na sua vida hoje. Vamos ler Tito, capítulo 3. Nós vamos ler diretamente no versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nós tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vamos ler até aqui. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com grande alegria, Senhor, que lemos essas palavras que o teu filho Paulo escreveu a Tito. Senhor, que essas mesmas palavras, ao adentrar nos nossos ouvidos, ache e encontre lugar nos nossos corações e na nossa alma, e façam efeito na nossa mente, que através do teu evangelho, da tua bondade, refloresça em nós, Senhor Deus, como um jardim, aquela flor que não florescia. Senhor, que haja em nós um reflorescer neste dia, renovando a nossa mente e transformando o nosso ser, e fazendo de nós filhos e filhas diante de ti. Assim nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, o apóstolo, ficou 2 anos, mais ou menos 3 anos preso numa casa alugada. Então ele ficou preso numa casa que ele podia ficar à vontade, ele só não podia sair dentro dessa casa. Depois então ele sai desta casa alugada durante 2 anos mais ou menos, e ele vai para Éfeso, lá na Grécia. E quando ele chega em Éfeso, mais ou menos 64 depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, ele escreve essa carta para Tito, que está numa ilha grega, aos cretenses. Ele sabia que Tito não estava muito feliz, não estava muito animado, estava desistindo, estava sem forças. Ele percebeu que Tito estava enfrentando outras lideranças difíceis, que estavam contaminando a liderança que falava do novo evangelho, do evangelho de Jesus Cristo, da boa notícia, estava sendo contaminado por outras coisas, por outras situações, por outros tipos de doutrina. E Paulo, então, agora preso novamente, no calabouço, ele escreve esta carta e aí envia para Tito. E ele diz essas palavras, do capítulo 1, ele vai dizendo diretamente para a liderança que são os que estavam à frente, os bispos, pastores, presbíteros. E nessa parte que nós lemos, ela é direcionada aos membros da igreja, à membresia. E nesse primeiro momento nós podemos fazer uma analogia que mesmo diante dos insensatos, dos que viviam no engano, que viviam nas paixões, era isso que Tito estava enfrentando com a igreja. Pessoas que não pensavam, tinha insensatez, uma loucura que voltava para as coisas do mundo. E aí, diante de tudo isso,
Paulo reanima, encoraja, essa é a palavra mais adequada, encoraja Tito. É como se fosse um jardineiro quando cuida do jardim, e aí no jardim ele vai cuidando, vai podando e vai fazendo o que tem que ser feito, e não aparece a flor, não aparece o fruto, aparece só os galhos secos, sem esperança, sem renovo. E de repente ele continua aguando com aquela esperança, e continua aguando, e de repente ele vê um botãozinho, uma pontinha, e aí reanima. Foi assim que esta carta de Paulo encontrou Tito. Quando Tito leu essa carta, ele foi reanimado com aquela esperança viva. Assim somos nós, quando falhamos, caímos também, nos frustramos, mas a graça de Deus é aquela que no tempo certo faz florescer. Quando pensamos que estávamos mortos, quando pensávamos que estávamos desviados, extraviados, fora do caminho, Ele nos faz viver em meio à sequidão, à solidão, a terras que são secas, sem chuva, mas a graça de Deus aparece no momento certo, no lugar certo. Nós podemos saber disso, por exemplo, no vale dos ossos secos. Será que nós podemos duvidar que dos ossos Deus pode trazer vida? Será que Deus pode fazer de um oleiro mexendo, manuseando o barro, fazer um novo barro? Por acaso não foi Deus que fez Adão? Adão, será que foi convocado para um conselho dos mais antigos, dos anciãos, para renovar e Deus falar para ele, perguntar para ele, me dá um conselho aqui, Adão, como é que eu faço a terra? Aonde que eu coloco o sol? Mais para cá, mais para lá? Você acha que eu devo colocar o sol assim, a lua assim? Não, Adão não existia ainda, só existia o barro. Deus fez tudo, fez o ser humano e descansou. O nosso descanso está em Jesus Cristo, e aí é esse descanso que faz você florescer em meio à sequidão, em meio à terra seca. Nós vamos colocar em 3 pontos bem específicos aqui a condição humana antes da graça. Aí então a intervenção inesperada depois da graça. E depois então o novo status, como nós ficamos diante de Deus depois de conhecer a graça que é Cristo Jesus. Nós vamos caminhar com esses 3 pontos. Aqui no verso 3, éramos insensatos e desobedientes, extraviados fora do caminho. Todos nós estávamos condenados à morte eterna com Deus. Todos nós éramos insensatos, sem senso de direção. Nós não sabíamos qual era o nosso rumo, a nossa direção. Nós não sabíamos porque éramos cegos espiritualmente. Éramos cegos espiritualmente. Nós não tínhamos o senso de direção, que é Jesus Cristo, nosso alvo. Nós não tínhamos a graça em nós para apontar para Cristo. Isso nos levava à insensatez. Éramos desobedientes porque éramos rebeldes contra a vontade de Deus. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é essa e essa, nós fazíamos o contrário. Éramos desobedientes à vontade de Deus, rebeldes diante de Deus. Nós não éramos rebeldes com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com aqueles que nos cercam. Nós éramos rebeldes diante de Deus, porque nós não fazíamos a vontade dele. Éramos extraviados, alguns dizem desviados. Desviados é longe do caminho. Que caminho é esse? O caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A malícia, a inveja, o ódio eram marcas existentes no nosso coração, era fruto da nossa carne, do nosso lado humano caído, as marcas dos nossos relacionamentos quebrados, mal resolvidos, ódio, inveja, orgulho, tudo isso que vem da carne do ser humano. Nós éramos assim também, escravos de nossas paixões, escravos dos nossos prazeres, escravos dos desejos da carne. Éramos assim também, vivíamos como reféns do desejo. Tem muita gente que é refém do seu próprio desejo, do desejo da carne, e é preso, e é prisioneiro, e é escravo dos seus desejos.
Mas aí aparece a intervenção divina no verso 4 e 5, uma intervenção inesperada da graça. Quem conhece a graça sabe do que eu estou falando agora. Mas quando se manifestou a bondade e o amor de Deus, meus irmãos, vocês sabem o que é bondade e o amor de Deus? É mesmo sabendo que nós somos insensatos, que nós somos desobedientes, mesmo extraviados, desviados, escravos das paixões, escravos dos nossos prazeres, da malícia, do ódio, da inveja, mesmo assim, Ele nos ama, Ele nos amou, Ele te ama. Essa é a graça, essa é a intervenção da graça. Mesmo Ele sabendo de tudo isso, Ele entra na frente com o seu sangue remidor na cruz. Antes da graça, todos nós éramos fracassados espiritualmente. Ninguém aqui pode levantar o braço ou se colocar de pé, que pelas suas obras, pela sua força, pelo seu braço, você é rico espiritualmente. Não, é o contrário. Você é fraco espiritualmente. Se a graça não te alcança, se a graça não te alcançou, você não consegue ser rico espiritualmente, você não consegue amadurecer espiritualmente. Incapazes de nos salvar, nós éramos incapazes de salvar a nós mesmos. É como se nós saltássemos de um avião sem paraquedas e quisesse sair voando ou fazer alguma outra coisa, é impossível se salvar, mas a mão de Deus entra e te acolhe, te coloca no chão, em terra firme. Esse é o Deus que nos protege e nos guarda até ouvir a semente do Evangelho, até conhecer a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Aqui está a intervenção, são as conjunções coordenativas de adversativas, segundo a nossa gramática. Que palavras são essas? Mas, entretanto, porém, todavia, entrou o mas de Deus, o porém de Deus. Nós éramos assim, mas, entretanto, todavia, porém, está advertindo, está negando tudo para trás. Nós éramos assim, mas Deus interviu com a sua graça. E então, como é que é agora? Aqui está o mas de Deus. Ele intervém quando nada havia saída. A gente olha para frente, não vê saída. A gente olha dos lados, não vê saída. Olha para o passado, não vê saída. É exatamente assim que Deus quer te encontrar. Para você ver que não depende de você, não tem nada das suas forças, não depende de você em absolutamente nada, nem o seu conhecimento, nem a sua capacidade, nenhum tipo de ação ou algo que você possa fazer para você ser alcançado pela bondade de Deus. Deus não nos trata como merecemos. Vocês imaginam se Deus, um pai, nos tratasse exatamente como nós merecemos? Pense, o que nós merecíamos? Se Deus nos tratasse exatamente como nós merecemos, o que nós merecíamos? Morte eterna. Eu preciso dizer inferno? Não. E o que é inferno? É a separação de Deus com o ser humano para sempre. Esse é o inferno eterno. Mas a bondade de Deus nos alcançou, está alcançando, porque Ele é o bom pastor. Ele vai atrás de cada ovelha, cada uma por uma. O amor, mesmo em nossa miséria, Ele nos amou. Às vezes nós não conseguimos amar o nosso filho, filha, mãe, pai, irmão. Será que nós amamos Deus como Ele nos amou? Jesus Cristo disse: um mandamento vos dou. Resumiu 613 para apenas um mandamento vos dou.
E nesse mandamento vocês serão conhecidos como meus discípulos, meus alunos. Amar uns aos outros como eu vos amei. É possível amar um ao outro como Jesus nos amou? Só pela graça, pela misericórdia, porque de nós mesmos não conseguimos. A misericórdia é mais do que o perdão. A misericórdia é a compaixão de Deus por nós, diariamente, ativa, vivida, experimentada. É um Deus que não dorme, não tosqueneja, não pede um minutinho, não deixa você esperando na fila. É um Deus que não deixa você no vácuo. É um Deus que você manda a mensagem para o céu do WhatsApp, ele responde imediatamente. Esse é o Deus que, quando você dobra os seus joelhos ou se coloca na presença de Deus, entra em comunhão do jeito que você está, e você liga com o céu, as cortinas estão, Senhor, como está aberto o céu para nós. É assim que está. Vocês percebem que na hora da pregação parece que vem a gratidão? É isso que eu estou sentindo agora, é uma gratidão de saber que o céu, o véu foi rasgado, e que a comunicação é direta, é instantânea. Alguém disse para você, você não tem direito, você não merece, e essa pessoa está certa. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas a graça de Deus me alcançou. Não tem mais ninguém que pode me dizer, você merece ou deixa de merecer. A graça de Deus me alcançou. A misericórdia, a bondade, o amor, como está escrito aqui no versículo 4 e 5. Meus irmãos, esse mas de Deus, esse porém de Deus, muda toda a nossa vida, muda o rumo da nossa história. Nós víamos por um caminho e de repente encontramos uma pedra na esquina. Essa pedra da esquina chama Jesus Cristo, e Ele muda a nossa direção. Você veio hoje por uma direção, você vai voltar por outra. Regenerado e renovação. Não uma reforma, mas uma nova vida no Espírito Santo. Vocês sabem o que é ser regenerado? Regenerado, por exemplo, quando você esfola, quem já caiu de moto sabe disso. E aí você vai sendo regenerado, aquela parte da pele, e fica novinha, fica uma marquinha, fica um sinal, mas fica novo. Regenerado. Aquela pele, ela é mais nova do que a anterior, do que todo o seu corpo. Sabe o que Cristo quer fazer conosco? A sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão. Ele quer te regenerar. Ele quer fazer você novo na presença dele. Um vaso novo. Era um vaso de desonra, agora você vai ser um vaso de honra. Nas mãos do oleiro, que sabe manejar bem o barro, fez Adão e Eva. Você tem dúvida que Ele pode manejar a sua vida, a sua história? Que Ele pode movimentar você para que você passe a ser um vaso de honra? A graça não é um conceito, é uma palavra com P maiúsculo. Yeshua, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Quando foram pegar Jesus, quando foram agarrar e levar ele preso, ele pergunta: quem buscais? Eles disseram: Jesus. Ele disse a palavra Iavé, eu sou. Aqueles homens caíram de joelho. Vocês têm noção do que é o nome sobre todos os nomes? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, como é que nós ficamos então depois de regenerados, depois dessa intervenção divina, depois dessas conjunções coordenativas, adversativas, que ao mais, porém, contudo, a pedra da esquina que muda a sua rota? Como é que você fica? Vamos ler no versículo 6 e 7.
justificados pela graça, feitos herdeiros da esperança eterna. Merecíamos? Não. Merecemos? Não. Somos dignos? Não. Mas Ele nos justificou e teve preço. A graça é de graça porque alguém pagou o preço. É de graça para você, é de graça para mim, mas alguém pagou um preço, e esse preço foi preço de cruz, morte na cruz, derramando sangue, com sede e afastado de Deus naquele momento. Teve um preço. Ela é de graça para nós. Justificados, Deus declara, olha a declaração do Pai, do Criador de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, receba essa declaração na sua alma, na sua vida, receba isso agora. Deus declara o pecador justo. Sabe que momento foi esse? Quando Jesus na cruz disse: Pai, está tudo consumado. Consumou. E eu entrego a Ti o meu espírito agora. E expirou. Nesse exato instante, Deus declarou no céu: você pecador, você pecadora, você é justo agora. Você é justo agora. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Quer mais? Olha que Deus maravilhoso. A Bíblia fala para nós, a palavra está dizendo essa aqui, ó. Você é herdeiro. Ele não só te justificou e te deixou no mundo para viver 100 anos, 80, 60 anos. Ele te justificou e falou: agora você vai fazer parte do meu reino. Você agora não é só mais um ser humano, você é meu filho, minha filha, você vai morar no céu comigo. Que Deus é esse? Não apenas perdoados. Vocês já perdoaram a dívida de alguém financeiramente? Já? A pessoa devia para você um valor, e aí você fala: ó, não precisa mais pagar, você está quite. Está perdoada a sua dívida. Como é que você trata essa pessoa daqui para frente? Você quer distância, não é? Não é? Você perdoou? Some daqui, eu não quero mais te ver. Nunca mais me peça nada emprestado. Não é assim? E Deus? Ele perdoou as nossas dívidas, a nossa insensatez, a nossa desobediência, os nossos extravios, as nossas escravidões, das paixões da carne, a malícia e a inveja. Ele nos perdoou. E aí, ao invés dele falar: agora vocês fiquem no mundo e morram no mundo, ele disse: vocês venham para mim, eu vou enviar meu filho para que vocês saibam qual é o caminho. Vocês vão vir morar comigo, eu perdoei vocês, vocês vão morar comigo. Que Deus é esse? A esperança da vida eterna, vivemos com a certeza da promessa futura, ou não? Duvidamos da nossa salvação? Se tem dúvida da salvação, falta alguma coisa aí dentro. Está faltando. Pergunte na sua mente, na sua consciência agora: Senhor, o que está faltando para mim? O que está faltando? Talvez seja o batismo, confessar publicamente. Talvez seja voltar a participar da ceia, ou ter esse momento da ceia do Senhor Jesus Cristo. Tanto o batismo quanto a ceia são sinais visíveis e externos da nossa identidade como cristão. São 2 mandamentos que o Senhor Jesus Cristo disse: sejam batizados e façam isso em memória de mim, para lembrar todas as vezes que partirem o pão. Comunhão com o corpo, e bebam do cálice, que é a lembrança, a memória da aliança que Ele fez com nós lá na cruz, derramando o seu sangue. O batismo e a ceia são esses sinais externos visíveis. Morremos para o passado, não somos mais insensatos, nós temos um senso de direção,
nós temos agora uma bússola, uma orientação direcionada para o alvo, que é Jesus Cristo. Se nós confiarmos na nossa carne, no nosso eu, nós vamos extraviar, errar e tudo de novo. Mas Deus, pela sua misericórdia, derramando a sua graça, colocou em nossa alma, colocou dentro desses tabernáculos, dentro desses templos, Ele colocou o Espírito Santo dele, batizando o seu Espírito. E é esse Espírito Santo que vai te conduzindo como uma guia, como uma bússola, como uma orientação certa e direta. Vivemos como filhos agora, caminhando com essa esperança viva. É uma esperança viva que arde o coração, que renova a nossa mente, que nos traz essa esperança. Tá, mas eu não erro mais, ainda que falhemos, continuamos sendo filhos de Deus, certo? Ainda que falhemos, nós somos filhas e filhos de Deus. Não tem quem tire isso de nós. Quem é filho é filho. Como é que eu sei disso? Jesus disse para mim, quando ele falou de uma parábola, dizendo de um filho chamado filho pródigo, e o filho pródigo volta para casa. Jesus dizendo que o reino de Deus é assim. O pai diz, olhando para a janela com a esperança do filho voltar, e o filho volta. Ele abraça o filho, faz festa. Glória ao nome santo do Senhor. E o filho mais velho que ficou ali, cheio de si, cheio de malícia, cheio de ódio, cheio de arrogância, cobra o pai. Pai, por que o senhor nunca serviu essa festa? Nunca me deu essas coisas? Eu estou com o senhor o tempo todo, eu faço as boas obras, está entendendo? Eu faço tudo certinho, e para mim o senhor não me deu. Olha só, os dois filhos estavam sendo tratados ao mesmo tempo pelo mesmo pai. Os dois são filhos, nós somos filhos, você é filha de Deus. A gente fala, você é a ovelha negra da família, mas é ovelha. Se fosse lobo, é lobo, mas é ovelha. E ela foi colocada na família justamente para nos ensinar a amar, a perdoar, a tolerar, a não se desviar do caminho. Quando alguém é desafiante na igreja para o pastor, é para que eu seja um pastor melhor, para que eu tolere mais, para que eu abrace mais, para que eu saia de casa, para que eu acorde de madrugada. Não é isso? Quando você tem um irmão na sua família que é difícil, é para que você aprenda a amar mais, tolerar mais, amar mais. Isso é fruto seu? Não, é fruto do Espírito Santo, nem isso nós servimos. Deus não nos mede pelo nosso fracasso. Se nós olhássemos para o nosso fracasso, estávamos perdidos, mas Ele olha para a obra redentora da cruz, Cristo sendo o Cordeiro perfeito oferecido para pagar os nossos pecados. É Cristo em nós, entende isso? O Cordeiro vivo agora em nós. Agora nós temos algo a oferecer a Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa de Cristo. Um grande pregador conhecido como príncipe das pregações, Spurgeon, um batista: lentos são os passos do arrependimento, mais rápidos são os passos do perdão. Como é que você está lidando com isso? Quem vai se batizar, declare hoje que não é definido pela sua falha, mas pela graça. Quem vai participar da mesa do Senhor, examine-se para se aproximar com arrependimento e fé, sabendo que você é indigno, é indigna, e que quem te dignificou foi Jesus Cristo e não as suas obras. Porque as suas obras te levam para outro caminho, mas a graça de Deus te leva para Deus. Cada vez que você sentir-se condenado, toda vez que você achar que você é condenada ou condenado por uma falha, por um pecado que você já cometeu, você está sentindo, é só um sentimento, isso vai passar. Não!
Irmão Juliano, eu passei por isso sim, eu errei sim, eu fiz sim. E você está duvidando da obra na cruz? Você acha que Jesus não levou esse pecado na cruz também? Você acha que no dia lá ele selecionou os pecados e falou: esse não, esse não, esse não, esse lá na frente não, esse aqui não, mas esse sim, esse sim, esse sim, e levou só uma parte? A Bíblia fala para mim que ele levou todas as nossas faltas e falhas, imperfeições, as nossas chagas, levou tudo. Ele bebeu o cálice amargo, estava incluso o seu pecado, o meu, o nosso. Ele ficou assim: que passe de mim este cálice, porque ele ia levar um furo na mão. Para ele tanto importava o furo, aquela coroa furando a cabeça dele, os açoites nas costas. Não era isso que ele estava pedindo ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não era isso. Era o seu pecado, era o seu, meu irmão. Era o seu, era o nosso. Éramos insensatos. Éramos. Mas a intervenção da graça está chegando aqui hoje. Cercou o teu caminho. Receba a graça de Deus na tua alma, no teu coração. E diga: eu sou filho, sou filha de Deus. A graça me alcançou. Não sou definido pela minha falha, pelo meu pecado. Eu sou definido porque Deus, Cristo Jesus, me adotou como filha, como filho, como cordeiro, cordeira, para a vida eterna. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a durante a semana compartilhar, não o que você está sentindo aqui agora, mas o que você está entendendo aqui agora. Quem deseja consagrar a sua vida no altar de Deus, não aqui, no altar de Deus pela fé, quer consagrar a sua vida, quer entregar a sua vida, do jeito que você vinha: não dá mais, não quero mais, não posso mais. É desse jeito que Deus gosta de te alcançar. É quando você entende que para mim não deu, acabou. Ele te diz: é agora que vai começar. Quando você diz: a minha força acabou, eu estou esgotado, a minha vida foi embora, eu gastei a minha juventude, eu gastei tudo que eu tinha. Deus te diz: é agora que eu vou te regenerar. É agora que você vai ser uma criatura nova, um ser novo, uma nova pessoa com Cristo Jesus. Seja um novo começo na sua vida. Seja através do batismo nas águas, seja confessando que Jesus Cristo é o Senhor, autor e consumador da sua fé, único e suficiente Salvador. Consegue entender isso? Se nós conseguimos entender isso, nós estamos sendo preparados para a ceia do Senhor Jesus Cristo. A ceia é dele, não é de uma denominação, instituição, de um pastor A ou B ou C. A ceia do Senhor Jesus Cristo. A mesa está sendo preparada e posta diante de nós. Hoje ouvimos um levantar de um clamor, de súplicas subiu ao céu. Tem mais de 1.000, não sei quantas mil pessoas orando. Até o dia 28 nós estaremos jejuando e orando. Muitas pessoas estão sendo movimentadas, muitos corações estão sendo movimentados. Deus está chamando para si, para Cristo Jesus, a reconciliação eterna para sempre, através do seu Filho, e nos usando para que nós possamos proclamar o Evangelho. A salvação pela graça leva às boas obras. Aqui nesta passagem disse que não é as suas obras que levam para a salvação eterna, mas sim a salvação eterna que te faz ser uma pessoa que pratica boas obras. Antes você era insensato, desobediente, extraviado, escravo dos pecados, das paixões do corpo, das malícias, da inveja, do ódio.
Tem coisas que vocês percebem que tem coisa que é externa, você faz e pratica, e tem coisa que é interna. Malícia, ódio, inveja está dentro, é pecado também. Você está no vício dos prazeres da vida, é pecado também. A mentira é pecado também. Para Deus tudo tem o mesmo peso, o pecado é pecado. Por isso que a graça, é a graça que te basta, é a graça que te alcança. Se não for ela, nós não somos justificados. Para finalizar esta mensagem, eu quero dizer a todos que, quando Paulo escreve para Tito, diante desta parte da mensagem, nós demos só uma parte. Vocês imaginam como que Tito ficou agora para cuidar daquela igreja, os cretenses? Provavelmente ele estava encorajado. Vamos sair daqui um pouco mais encorajados, vamos sair daqui um pouco mais sabendo, reconhecendo e gratos pelo que Deus fez por nós, a intervenção divina que Ele fez. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com grande alegria, Senhor, que te damos graças e muitas graças, ó Senhor Deus. Acabamos de ouvir esta palavra, esta mensagem, Senhor, que Paulo, o apóstolo do gentil, escreveu a esse gentil chamado Tito, que cuidava de uma igreja. A igreja estava em situação difícil, mas quando esses poucos capítulos, essas poucas palavras chegou, eram poucas, mas teve um efeito muito grande. É assim que o Senhor é na nossa vida. O Senhor com pouco faz muito, com o improvável o Senhor faz aquilo que é extraordinário, com pessoas comuns o Senhor faz algo incomum, algo extraordinário, como naquele dia, aqueles 120 reunidos num cenáculo, aguardando alguma coisa que viria. Aquele ambiente foi tomado com a sua presença, um vento veemente foi tomado, como que aquele vento, um som ouviu-se. Quem estava lá de fora, foi preenchido primeiro o ambiente, aquele cenáculo, e depois derramou-se línguas de fogo que foram repartidas em cada um, e eles começaram a falar das grandezas de Deus. Ó Senhor, que a graça, a tua graça seja manifesta neste lugar, nesta manhã, nestes corações, nestes templos agora, Senhor. Batize as almas com o Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Desce, Senhor, com a tua presença, visita as almas, se faça habitante, passa a morar nos nossos corações. Derrame dons entre nós, para que possamos chegar na unidade de fé e proclamar que o teu Filho Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que possamos, Senhor Deus, com alegria no coração e na nossa boca e na nossa mente, dizer: eu sou salvo, não por mim mesmo, porque a graça me alcançou, a bondade de Deus me alcançou. Eu era insensato, agora eu tenho um senso de direção, uma guia, uma orientação. Senhor, nos ajude a entender e compreender estas palavras, e desperta, destrave os corações. Rompe, Senhor Deus, como Paulo e Silas, cantando naquela prisão, orando e cantando, as cadeias caíram, os muros caíram. Senhor, que os alicerces do inferno caiam agora, que os espíritos malignos saiam, e deixe a tua filha e o teu filho em paz contigo. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Aleluia.